Cientistas rejuvenescem em 30 anos a pele de uma mulher. Você já pensou em ficar com a pele 30 anos mais jovem? Pois é, pessoal, eu fui atrás desse estudo e hoje eu vou te contar qual que é o segredo por trás dele. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos aí comentar sobre essa notícia que saiu em vários meios de comunicação falando sobre um estudo que rejuvenesceu a pele de uma mulher em 30 anos. Mas antes da gente começar, sabe o que vai rejuvenescer a sua pele imediatamente? É você já caprichar o dedo no like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu posto vídeos novos sobre nutrição, nutrição esportiva, suplementação, metabolismo, saúde e ciência. Então tem muito conteúdo aqui para você. Pessoal, eu fui atrás desse estudo, eu estou projetando esse estudo na tela aí para vocês. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo o estudo para quem quiser dar uma olhada nele, o link para que você possa acessar esse estudo. E eu separei uma animaçãozinha para vocês entenderem o que os caras investigaram de fato nesse estudo. Ah, bom. Bom, pessoal, eu aproximei vocês de mim aqui, não se assustem. Mas vamos dar uma olhada aqui nas notícias. Então, ó, a notícia é o seguinte: novo estudo rejuvenesce em 30 anos as células da pele de uma mulher. Bacana, a gente vai rolando aqui, eu vou deixar o link dessa notícia lá embaixo na descrição do vídeo. Então, um novo estudo comandado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conseguiu pela primeira vez rejuvenescer em 30 anos as células da pele de uma mulher com 53 anos de idade. Então aqui os caras já mudam, né? Eles não falam a pele, eles falam as células da pele. Então o que a gente tem aqui, ó? Em 2006, o professor Shinya Yamanaka, na Universidade de Kyoto, no Japão, conseguiu evoluir a técnica usada durante a clonagem de Dolly e criou um método capaz de transformar células normais em células-tronco, que foi batizado de iPS. Para isso, o cientista adicionou alguns componentes químicos em células adultas por cerca de 50 dias, o que resultou em mudanças genéticas que fizeram com que elas se tornassem células-tronco. O que é importante você saber, o que é uma célula-tronco? A célula-tronco é uma célula que ela tem a capacidade de se transformar em outras células do seu corpo. A gente fala que é uma célula indiferenciada, ela consegue se diferenciar em outras células do seu corpo. Então, por exemplo, uma célula-tronco, ela pode se diferenciar numa célula do seu encéfalo, ela pode se diferenciar numa célula do seu músculo cardíaco, do seu coração, uma célula do seu músculo estriado esquelético, que vai compor a sua musculatura, do seu intestino, do seu fígado. Então essa célula-tronco ela consegue se transformar em qualquer uma dessas outras células que vai compor outro tecido seu. O que o pesquisador Shinya Yamanaka, meu japonês está em dia, conseguiu fazer foi fazer o processo reverso, ou seja, ele pegou uma célula que já era alguma coisa e transformou essa célula de novo numa célula-tronco. Pelo que parece aqui, ó, ele demorou 50 dias, ele fez esse processo e ele obteve esse resultado em 50 dias. Vamos voltar para a reportagem aqui, para a notícia, né? Então vamos ver aqui, ó. Durante o novo estudo, os pesquisadores encurtaram o processo desenvolvido por Yamanaka de 50 dias para 12 e se surpreenderam ao ver que o resultado foi não a transformação das células da pele de uma mulher de 53 anos em células-tronco, mas no rejuvenescimento das células para idade celular de 23 anos. Parece um curioso caso de Benjamin Button. Então o que eles fizeram? Se o professor Yamanaka ele pegou lá uma célula normal e ele aplicou esse procedimento durante 50 dias e obteve uma célula-tronco, basicamente o que os pesquisadores de Cambridge fizeram foi pegar essa mesma célula e ao invés de fazer esse procedimento durante 50 dias, fez durante 12 e viu que essa célula rejuvenesceu. Cara, é exatamente o curioso caso de Benjamin Button. E aí os caras complementam aqui, né? Então, eu me lembro do dia que recebemos as informações e eu quase não acreditei que algumas das células estavam 30 anos mais novas do que elas deveriam ser. Foi muito empolgante, disse a BBC o professor Wolf Hake, um dos responsáveis pela pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui na outra, o que eles falam aqui na outra notícia. Então, cientistas rejuvenescem células da pele em 30 anos. É isso que queremos? E olha só que apelativo, né? Coloca uma pele aqui, uma mão de uma pessoa mais velha, a mão de uma pessoa mais nova, exatamente como está na nossa thumbnail, inclusive.
E aí os caras, na semana circulou pela mídia a notícia de que cientistas britânicos rejuvenesceram em 30 anos as células da pele de uma mulher de 53 anos. A internet ficou polvorosa. Uau, também quero voltar a ter a pele dos meus 23, comentou uma seguidora num post. Num post que fiz no Instagram sobre o tema. Blá, 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 blá. De novo, essa reportagem também vai estar na descrição do nosso vídeo. Pessoal, eu fiz uma animação para vocês entenderem qual que foi o estudo, mas é muito importante a gente entender, ter algumas noções básicas da composição da nossa pele. Então eu vou explicar para vocês, a nossa pele ela é dividida em 3 camadas, basicamente eu vou falar da mais superficial para a mais profunda. Então na mais superficial nós temos a epiderme, depois a derme e a hipoderme. Nós temos que a nossa pele é dividida em 3 camadas, a mais superficial é a epiderme, como vocês podem ver, depois nós temos a derme, que vai ser essa intermediária com várias estruturas, e a mais profunda vai ser a hipoderme. Na derme nós conseguimos encontrar várias estruturas, como por exemplo esse folículo piloso que dá origem aos nossos pelos, mas nós também vamos ter várias células, inclusive o que nós chamamos de substância fundamental. Quando a gente fala de estética, a gente está falando muito mais da nossa epiderme. A nossa epiderme ela é dividida em algumas outras camadas. Eu vou falar para vocês, de novo, da camada mais superficial para a mais profunda. Na nossa epiderme nós vamos ter o extrato córneo, o extrato lúcido, o extrato granuloso, o extrato espinhoso e também o extrato basal. Essa camada mais superficial ela vai ser composta por células mortas. Se você não acredita no que eu estou falando, é só você lembrar de esfoliação que normalmente se faz no rosto, ou então até mesmo daqueles calos que a gente tem na mão, principalmente quem faz musculação, ou então até mesmo nos pés. Aquilo é pele morta. O nosso extrato córneo ele vai ser composto por essa pele morta. Tanto é que na animação aí vocês podem ver que esse extrato córneo, essas células elas não têm núcleo. Ao passo que quando a gente vai ver essas células do extrato espinhoso, essas células elas apresentam núcleo. E por que isso vai acontecer? Porque a nossa pele ela se renova da camada mais profunda em direção à camada mais superficial. Então a renovação da nossa pele ela vai ocorrer aí da direção do extrato basal em direção ao extrato córneo. Tá, mas isso é relacionado à estética. Então quando a gente fala de passar creme, a gente está aí nutrindo a nossa epiderme. Primeiro esse creme vai passar pela epiderme e aí depois ele tem que chegar na derme, precisa saber se de fato ele chega na derme. Agora vamos falar sobre a tal da derme, que é o que mais nos interessa. A derme ela é composta por um tecido conjuntivo que apoia a epiderme. A gente fala que esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo denso não modelado. Por que não modelado? Porque nós temos fibras de colágeno que elas se dispõem em sentido aleatório. E é por isso que você pode puxar a sua bochecha em vários sentidos e a pele ela não sai na sua mão. É diferente, por exemplo, do nosso tendão. Nos nossos tendões nós temos tecido conjuntivo denso modelado. As fibras elas estão dispostas em um único sentido e a atração ela se dá nesse único sentido. Ela tem resistência à atração nesse único sentido. E não sei se vocês se recordam, mas antes eu falei que a derme ela tinha um negócio chamado de substância fundamental. Pessoal, o que é a substância fundamental? Imagina que eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Imagina que a gente vai subir uma parede. Aí eu pego um tijolo, coloco outro tijolo, outro tijolo, outro tijolo e outro tijolo, um em cima do outro. Vai dar certo isso? É claro que não. Se bater um vento, todos esses tijolos empilhados eles caem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. A tal da substância fundamental, ela é como se fosse o cimento aí dessa parte do nosso tecido, da nossa derme. E essa substância fundamental, ela vai ser composta por várias proteínas, como, por exemplo, as proteínas de colágeno, proteínas elásticas, glicosaminoglicanas, proteoglicanas. A nossa derme ela é constituída por várias estruturas da nossa pele, como por exemplo o folículo piloso, que dá origem aos nossos pelos, glândulas sebáceas e várias células. Entre essas células tem um cara chamado de fibroblasto, decore esse nome, mas tem outras células também, células de Merkel, que são células mecanorreceptoras, você pode encontrar células do sistema imune, enfim, tem várias células aí nessa região da nossa pele. O que nós temos aqui é que o nosso fibroblasto, ele é responsável pela síntese dessa substância fundamental, pela síntese do cimento da nossa pele. Ele tem uma atividade metabólica bastante alta e produz muitas e muitas proteínas.
Só que, com o passar do tempo, esse fibroblasto ele acaba se transformando num cara chamado de fibrócito. E o fibrócito ele até consegue produzir proteína, mas ele já está meio velhinho e não consegue produzir tantas proteínas assim. O que o estudo fez foi justamente pegar esse fibrócito, fazer alguns experimentos com ele e transformar esse fibrócito de novo em fibroblasto. E é daí que surge a ideia do rejuvenescimento em 30 anos. Se a gente for ver o professor lá da Universidade de Kyoto, ele pegou uma célula normal e fez alguns experimentos nela e fez essa célula se rejuvenescer, voltando a ser uma célula tronco. Isso porque os procedimentos demoraram cerca de 50 dias. Aqui nesse caso, desse estudo publicado aí na BBC, dessa notícia publicada na BBC, enfim, eles fizeram o mesmo procedimento durante 12 dias. Ou seja, esse fibrócito, ao invés de se transformar numa célula-tronco, ele voltou a ser um fibroblasto. Jeff, qual que é a relevância disso? A relevância é que esse fibroblasto ele consegue produzir várias proteínas de colágeno que podem estar associadas aí com a saúde da pele, com a estética da pele, enfim. Mas isso não significa que a sua pele vai rejuvenescer 30 anos. Afinal de contas, essa é uma única célula de um tecido que tem várias e várias outras células que interagem entre si. O que eles fizeram? Eles isolaram essa célula. Essa célula está no meio de cultura bastante favorável a ela. É bastante diferente das células do nosso corpo. As células do nosso corpo, e principalmente as células da nossa pele, elas são um sistema de defesa contra fatores externos. Então o que a gente tem que investigar agora é como o procedimento desses pesquisadores eles reagiriam em um tecido que tem várias células, inclusive esses fibrócitos e esses fibroblastos. Então não dá pra gente cravar que, cara, é só eu fazer o que os pesquisadores fizeram na minha pele que agora eu vou ficar 30 anos mais jovem. Isso não existe. Então aqui o que nós temos é um experimento que isolou uma célula e testou alguns métodos nessa única célula isolada. Não dá para cravar que você vai rejuvenescer em 30 anos. Eu sinto muito se eu acabei aí com a sua expectativa em ter a pele rejuvenescida em 30 anos, mas é muito importante a gente saber o que está acontecendo por aqui. Muito afiado! Bom pessoal, qual que é o grande segredo então por trás desse estudo? É que na verdade eles não rejuvenesceram a pele de uma mulher em 30 anos, coisa nenhuma. O que eles fizeram foi isolar uma única célula, que é bastante comum em vários laboratórios ao redor do mundo, inclusive no Brasil se faz muito isso. Eles isolaram uma única célula, eles fizeram uns experimentos com essa célula e eles viram que essa célula passou a ser mais metabolicamente ativa. Em outras palavras, eles pegaram um fibrócito que tem ali uma produção de proteínas bastante reduzida, e esse fibrócito passou a ser um fibroblasto, que vai ser uma célula que tem uma atividade metabólica e uma produção de proteínas, uma síntese proteica muito maior. E como vocês viram na animação, essa síntese proteica é de várias proteínas, inclusive a tal das proteínas de colágeno. Então se você está achando que você ia ficar agora 30 anos mais jovem, desculpa acabar com a sua expectativa, mas o que vai te deixar 30 anos mais jovem é você caprichar o dedo no like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu coloco conteúdos novos que vão te ajudar. Beleza, pessoal? Eu estou deixando aqui do lado outras 2 videoaulas para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Um beijo e um abraço. Fui!